Saudações, torcedores do Denver Broncos! Está no ar mais um Mile High Brasil News. Hoje, de edição número 124. Mais uma vez, o Portugal não pôde gravar essa semana e a gente veio aqui para tentar substituir, pelo menos chegar ali aos pés da qualidade que ele sempre traz para a gente, né? Semana passada foi o Will, hoje sou eu. E vamos lá tentar fazer um bom trabalho, trazendo para todos as notícias do Denver Broncos na última semana. Então, antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre. Primeiramente, não deixem de se inscrever no nosso canal. Caso você já seja inscrito, obrigado. Não deixe também de dar o seu like e comentar, tá, gente? É sempre bom ter um pouco de comentário, ter os likes, para a gente saber como é que está o trabalho, como é que está tudo sendo bem aceito. Outros recados de sempre, os nossos sites e redes sociais. Então, o nosso Twitter lá no Mile High Brasil, também o Instagram, @Mile High Brasil, Facebook e Twitch. Não deixem de entrar lá e se inscrever, participar, interagir. E aqui embaixo a gente também tem o nosso Apoia-se. Você pode entrar direto pelo link ou pelo QR Code, tá? Se você gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar aí a gente para que a gente continue sempre trazendo mais e mais o nosso Denver Broncos para você, é só entrar lá, beleza? Então, vamos começar com as notícias, tá? Vamos voltar lá para a última sexta-feira, logo depois do fatídico primeiro jogo da pré-temporada. A gente perdeu ali no último momento, né? Na última jogada da partida, 18-17. Foi uma partida que teve seus altos e baixos, né? Vocês viram na live, acompanharam durante a semana a repercussão. E a gente vai trazer agora, então, um pouco das declarações do pessoal após a partida, tá? E algumas outras informações também. Primeiramente, né, os jogadores que não participaram da primeira partida, os principais, né, lógico, foram Kawan Williams, nosso cornerback, Javonte Williams, o running back, Frank Clark, né, a nova contratação ali para Edge, Marvin Mims, nosso wide receiver, Chris Manhart, tight end, Aaron Patrick e mais outros, mas esses são os principais. Ali algumas declarações, né, Sean Payton, logo depois do jogo, falou um pouco sobre o Russell Wilson, né? Ele falou, ele estava afiado, ele teve uma boa semana de treinamento e continuou trabalhando e vamos continuar trabalhando. Sean Payton também sobre o Russell Wilson, né? E explicou por que ele, o quarterback e nosso primeiro ataque, continuou em campo por bastante tempo. Ele falou, olha, eu queria marcar, simplesmente isso, eu queria marcar pontos, eu queria que esse ataque marcasse pontos. Então, por isso que o ataque continuou, né? E logo depois da derrota, o Sean Payton falou com o time, né? E uma das coisas que ele falou, eu não aceito perder, ainda mais dessa forma, uma forma tão próxima. Então, novamente, né, a gente vê uma mudança de cultura no nosso elenco, se Deus quiser. Ali, outras coisas, né? Sobre o Jerry Jeudy, né? O Russell Wilson falou sobre o drop dele, falou, olha, logo depois do drop, eu cheguei para ele e falei, olha, eu vou voltar para você. Se você estiver lá, se você estiver livre, eu vou voltar a bola para você. E aí, naquela quarta descida, ele voltou para o Jerry Jeudy e foi touchdown. Então, bem bacana isso, né? Essa confiança dos treinadores. Ainda o Russell Wilson também disse que é um sonho se tornando realidade ter o Sean Payton como coach. Ele é um coach de Hall da Fama, né? Então, a gente vê que pelo menos assim, nas entrevistas, o clima entre o time e a comissão tá bem bacana. Por fim, após o jogo, né, o Jerry Jeudy deu uma entrevista, após o jogo, o Jerry Jeudy também deu entrevista, né, e sobre o drop que a gente falou mais cedo, ele falou que foi uma questão de concentração, que ele viu a end zone e perdeu o foco na bola. Então, ainda assim, ele agradeceu aos treinadores e ao Russell Wilson para voltar a bola nele no segundo lance, né, logo em seguida, para ele manter a confiança, tá? Então, na sexta-feira, logo depois do jogo, foi isso mais o que a gente teve de comentários importantes, né, de entrevista. E, voltando agora na segunda-feira, no começo da semana, a primeira notícia foi que nós assinamos o wide receiver JJ Kolski, o JJ Kolski, né, que estava com os Rams. Aí também a notícia dada pelos Zach Stevens, né, que nós assinamos com o JJ Kolski, que ele retornava punts e chutes na NFL e que vai usar o número 43. Para a vaga dele, o Broncos liberou o linebacker Ray Wilborn, lá do fundo do roster. E ali embaixo eu coloquei para a gente alguns dos career stats, né, os status da carreira do Kolski. A gente pode ver que ele nunca teve participação no jogo, no ataque, né, no jogo aéreo. A participação dele foi mesmo na
nos times especiais. E ali a gente tem um dado bem legal, um fumble e um fumble perdido, então espero que isso não se repita. Mas é um jogador para compor elenco, para compor principalmente special teams, né? Continuando com as notícias ali da segunda-feira, a gente tem algumas informações ali bem bacanas, né? Por exemplo, a questão das pressões que os quarterbacks sofreram na semana 1 da pré-temporada. E a gente viu, né, e pode ver novamente, que o Russell Wilson foi o quarterback mais pressionado, com 64% de pressão. Quer dizer, em 64% dos dropbacks do Russell Wilson, ele foi pressionado. Então a gente consegue ver que isso não é um dado legal, não é uma coisa legal, né? E aí muita gente às vezes fala na mídia, o Russell não jogou bem, o Russell não jogou bem, jogou muito mal, mas a gente tem que analisar esse contexto, né? O Bolsa foi muito mal, a linha ofensiva não estava tão bem, então a gente tem que colocar esse contexto um pouco na mistura para saber o que aconteceu. Ali um pouco das entrevistas também que aconteceram na segunda-feira, né? O nosso linebacker Alex Singleton disse que a linha ofensiva é boa e que conseguindo nesse off-season, né, o McGlinchey e o Ben Powers, foi uma grande coisa, foi muito bom para a linha ofensiva e ela tende a melhorar. Nas entrevistas também de segunda-feira, Sean Payton disse que disse sobre o ataque da primeira partida da pré-temporada que ele acha que nós podemos proteger melhor o quarterback. Espero, né? Por favor. Além disso, ele também confirmou, Sean Payton, que os jogadores do primeiro time, os titulares, vão receber um pouco mais de trabalho no segundo jogo. Ou seja, se na primeira partida eles já trabalharam bastante, na segunda a tendência é que eles trabalhem ainda mais. Eu acho que dá para a gente esperar aí fácil, talvez um primeiro tempo inteiro com ataque no titular jogando, a gente não sabe, mas a expectativa é que sim, a gente receba mais, veja mais o time titular em ação. E ainda na segunda-feira também, há algumas informações sobre o treino em si, né? A gente viu ali que o Greg Dulcich teve um bom treinamento, né? Ele conseguiu várias recepções, principalmente esticando o campo. E também o Russell Wilson, que ele teve um bom período na red zone. Ele teve 2 passes para touchdown no treinamento segunda-feira, um para o Jerry Jeudy e um para o Lil Jordan Humphrey, né? Então é bom ver que o time, o ataque principalmente, está caminhando bem nessa pré-temporada, nesse treinamento, né? E também, ainda na entrevista do Alex Singleton, ele disse que a comunicação com o Vance Joseph no dia de jogo, foi ótima e que tudo foi muito bom. Isso é algo importante porque quando a gente tem um novo coordenador defensivo ou coordenador ofensivo, a gente espera um pouco de ruído, né, entre a comunicação com o capitão, com os capitães do time e o coordenador. Então é bom a gente ver a entrevista, ver o Singleton falando que isso fluiu tranquilamente, é um bom sinal para a temporada, né? Indo agora para o próximo dia, gente, o dia 15, né, terça-feira, a gente também teve mais uma contratação. O long snapper Jack Lander, tá? Foi contratado, daí provavelmente depois disso a gente tá tendo uma disputa aí de long snappers no camp, né? Para ver quem que vai ser o titular. Ainda sobre contratações e dispensas, o Broncos dispensou o kicker Elliott Fry por lesão. Então ele se lesionou e foi dispensado, né? E nesse momento, na terça-feira, e ainda o Brett Maher é o único kicker ativo no elenco. Não sei se isso é bom ou não, mas ele é o único kicker ativo no elenco no momento, tá bom? Sobre o Brett Maher ainda, no treinamento de terça-feira, o Nick Kosminder, ele reforçou que ele acertou um chute de 59 jardas e que teria sido bom até para 65 jardas, que é um chute forte, com direção, mas nesse mesmo dia ele também errou alguns field goals de menos distância, né? Então, famoso torcedores calma, vale para os dois lados aqui. Continuando no dia 15, né? A gente teve ali algumas notícias sobre lesões. Primeiro, o PJ Locke, nosso safety reserva, saiu machucado no kart, né? Saiu de carrinho, né? Machucado. Só que, segundo o Sean Payton, ele vai ficar bem. Não foi nada muito sério, não foi uma lesão séria. Então, mais uma boa notícia aí, porque é interessante a gente ter essa profundidade no nosso corpo de safeties, né? Já que o Simmons machuca às vezes, o Caden Stearns machucou no passado, então é bom a gente ter essa profundidade no nosso roster.
Ainda no que diz respeito a jogadores lesionados ou vindo de lesão, o Javonte Williams foi confirmado que vai jogar no sábado. Então, boa notícia. Quer dizer, notícia excepcional, né? A gente esperava que ele fosse ficar 1 ano e meio parado, até isso, porque foi uma lesão bem séria, mas ao que tudo indica, ele tá voltando e tá jogando em alto nível nos treinamentos e vai voltar com tudo para competir. Então, isso é bem interessante. Ainda nas lesões, né, no jogo contra o Cardinals, o DJ Jones saiu com uma concussão, nosso defensive tackle. E, ao que parece, ele está progredindo muito bem no protocolo de concussão, já treinou com equipamentos na terça-feira, então ele deve vir a jogar sem problema já no fim de semana, ou caso seja poupado, ele vai estar inteiro para os próximos jogos. Por fim, outras boas notícias a gente teve na terça-feira, né? Pat Surtain e o Courtland Sutton, os dois treinaram normalmente depois de não treinar na segunda-feira. Então, foi só ali uma precaução, alguma coisa nesse sentido. Por fim, ainda na terça-feira, a gente teve algumas outras notícias. Por exemplo, outros jogadores lesionados, o Nick Bonito, o Justin Simmons e o Mike McGlinchey, e o Mike Purcell e o Brandon Johnson, todos estavam trabalhando mesmo que do lado do campo. Então, assim, por mais que eles não estivessem no treinamento em si, no jogo, nas práticas, ainda assim eles estão lá treinando condicionamento, então é um bom sinal, quer dizer que nada ali foi grave e que eles devem voltar assim sem problema, tá? Depois disso, a gente teve as coletivas, né? E o Sean Payton falou bastante. Ele falou, por exemplo, que ele gosta muito do jeito com que o time está competindo. Eles estão trabalhando duro. Novamente, é aquilo que a gente espera, né? Aquela mudança de mentalidade do time, mudança de algo que mais com maior competição, mais dureza, né? Que jogue assim sempre mais dedicado. Outra coisa que o Sean Payton falou que ele não descarta a possibilidade de trazer um outro kicker para competir com o Brett Maher, tá? Então, é assim, por mais que ele seja o único kicker no elenco nesse momento, ele ainda não é unanimidade nem certeza. Ainda bem. Ainda sobre o Brett Maher, o Payton disse que ele está competindo contra si mesmo, que tem muitos times, pelo menos 7 outros times na liga que ainda estão precisando de kicker e que o Broncos vai avaliar sua situação de kicker dia a dia. E também avaliou que o Brett Maher teve um bom dia de treinamentos na terça-feira. Por fim, o Sean Payton também informou que ele e sua comissão técnica, seu staff, estão se encontrando o dobro de vezes por semana para discutir cada jogador no roster e em qual posição ele está, como está a situação dele. Isso é bom porque a gente vê ali uma importância grande que o time dá para com o elenco, né? A formação desse elenco, porque a gente tem ali muitos jogadores de segundo time, de terceiro time, que vão se destacando em cada partida e às vezes merecem a chance de jogar com um jogador, com colegas um pouco melhores, contra uma competição melhor, para quem sabe se provar e garantir sua vaga no roster. Então é bem legal ver isso, ver que os treinadores, a nossa comissão técnica, está prestando atenção nisso. Por fim, o Jonathan Cooper, nosso DL, também falou nessa coletiva, e uma das coisas que ele falou e que eu destaquei aqui foi que ele ficou muito impressionado com o Nick Bonito. Ele está muito impressionado com o Nick Bonito, nosso outro Edge. Ele falou assim, olha, eu sinto que ele realmente está se transformou em um profissional. Ele tem um talento natural, um sentido natural para esse jogo que faz dele um bom jogador de futebol. Ele é um jogador fantástico e eu tenho certeza que vocês vão ver isso esse ano, tá? Então, bem legal aí ver a nossa linha defensiva trabalhando junto, conversando, sempre se elogiando, sempre buscando o melhor, né? Do dia 15 foi isso, de notícias mais que a gente teve relevante, indo agora para o dia 16, a quarta-feira, com de novo uma nova contratação, né? O Denver Broncos assinou na quarta-feira o running back Dwayne Washington. E aí, como o Mike Cleese trouxe pra gente, né? Ele é um running back special teamer veterano, que jogou 4 anos com o Sean Payton lá em Nova Orleans, em New Orleans. E para o lugar dele, o Broncos dispensou o defensive tackle Forrest Merrill, que estava lesionado. Então, é mais um jogador ali para compor o elenco, principalmente para o special teams, e para trazer um pouco de profundidade para o nosso corpo de running backs, né? Ainda nas notícias de novidades, lesões, transferências, o Broncos transferiu o kicker Elliott Fry para o injury reserve. Então, assim, ele saiu do time, mas ele está no injury reserve.
Então, ele vai. A organização, se quiser, né? O Broncos, se quiser, pode manter ele no roster. Então, é mais ali alguma questão de precaução, né? Para a questão do. De novo, mais um indício que o Brett Maher não está seguro na posição. Ele tem que continuar trabalhando aí para se garantir no time. E aí, mais algumas notícias de lesões, jogadores lesionados no treinamento de quarta-feira. Então, o running back Tyler Badsey, que teve um bom jogo na pré-temporada, não praticou na quarta-feira, não treinou, porque ele se machucou um pouquinho no treinamento de terça-feira, mas não se espera que seja nada grave. Boas notícias, né? O Zach Stevens trouxe pra gente também, que o Nick Bonito estava com equipamento e praticou normalmente no jogo, no treinamento. Caden Stearns também, nosso safety, também praticou normalmente depois de voltar de uma lesãozinha. Boa notícia. O PJ Locke, que a gente falou agora há pouco, que ele saiu machucado, mas o Sean Payton disse que não seria nada grave, não praticou na quarta-feira também, mas imagina-se que foi muito mais uma precaução do que qualquer outra coisa, né? Continuando um pouco mais agora sobre o treinamento em si, o Zach Stevens trouxe para a gente também que o Russell Wilson teve um dia incrível de treinos na quarta-feira, que ele só teve um passe incompleto até aquele momento e múltiplos touchdowns na red zone. E também alguns passes completos em profundidade. O Nick Cosminder trouxe para a gente que o Adam Troutman, nosso tight end, né, também teve uma das melhores recepções do training camp até aqui, né? Uma recepção de uma mão só na end zone do passe do Russell Wilson. Então é bom ver que o Troutman tá treinando bem, porque o que ficou mais dele no primeiro jogo, acho que foi aquele passe que ele dropou do Russell Wilson, então é bom ver que eles estão criando essa conexão, né? E aí o Zach Stevens trouxe até um tom de humor aí pra gente, sobre a competição de long snapper, né? A ótima, a grandiosa competição de long snapper ali, até trouxe em caps lock, né? Que no depth chart não oficial, tanto o Mitchell Fraboni, que é o atual, que era o long snapper que veio do ano passado, titular do time, quanto o Jack Lander, que foi adicionado, né, nessa semana, estão listados como que os dois estão iniciando como iniciantes, né, como titulares. Então essa é uma competição apertada, né, disse o Zach Stevens aí. Vamos ver quem que vai ganhar nos próximos dias. Aí um pouco sobre as entrevistas, né, o Russell Wilson foi lá para o púlpito e falou um pouco sobre o Adam Troutman. Ele falou que ele é um cara consistente e que todo dia traz essa consistência para o treinamento. Ele pode fazer de tudo, né, disse o Russell. Também adicionou que ele tem ótimas mãos para recepcionar a bola. Ainda sobre o ataque, né, o Russell Wilson disse que eles estão finalmente, né, realmente se atualizando no que cada um tem que fazer. E que eles colocaram uma ótima semana de treinamentos juntos. E que completou. Estamos nos sentindo muito confiantes. Isso é bom, né? A gente espera que o ataque renda bem, né? Continue rendendo, melhorando cada jogo, né, da pré-temporada, para que quando a temporada começar, a gente consiga ver uma diferença do que foi ano passado. Então, continuando com as notícias do dia 16, o próximo a falar foi o nosso coordenador defensivo e ex-treinador Vance Joseph, né? Primeiro ele falou sobre o linebacker Drew Sanders, que foi draftado esse ano, e que falou que ele faz grandes jogadas a todo dia, coisas que ninguém mais consegue fazer. Olha, obviamente ele é um grande talento e nós estamos fazendo muitas coisas com ele e preparando ele para a temporada, tá? Ainda sobre jogadores de defesa, o Vance Joseph também elogiou muito o Randy Gregory, disse que ele é um rusher de elite e que ele também consegue fazer grandes jogadas contra o jogo corrido. Isso surpreendeu ele. Por fim, Vance Joseph também elogiou nosso cornerback reserva Sam Bassey, disse que ele está tendo um grande pré-camp, né? Um grande camp de treinamentos. Aí o próximo a falar foi o nosso coordenador de Special Teams, o Ben Kutika. Eu não sei falar direito esse nome, mas imagino que deva ser isso. Então, Ben disse primeiro, falou sobre a competição de kickers, né? Entre o Fry e o Brett Maher. Ele disse que ela estava bem próxima, mas como o Fry se machucou, o Brett Maher tem a chance aí, né? E que o Fry tem que se
ficar saudável para poder competir, para poder buscar essa titularidade. Ainda sobre o time especialistas, né? Ele falou que o Marvin Mims, já em sábado, vai ter recepções, vai ter snaps como retornador, né? E que ele está listado como o retornador de punts e o kick, retornador de chutes titulares do time. Então aí, bem legal, a gente finalmente vai ver a nossa escolha de segunda rodada, Marvin Mims, no jogo, né? Estreando na NFL. Ele é um rapaz que tem muita qualidade e a gente espera que ele assim acrescente bastante para o time. Ainda por fim, o Kutika disse que o Montreal Washington fez um trabalho muito bom retornando a bola no primeiro jogo da pré-temporada. Eu fiquei muito encorajado pelo que eu vi. Tá bom, né? Então tá. Vamos lá. Seguindo ainda no dia 16, a gente teve por fim o coordenador ofensivo, John Lombardi, falando um pouco sobre o ataque. Primeiro, ele elogiou bastante o nosso terceiro quarterback, Ben DiNucci, né? Terceiro por enquanto, porque a tendência, pelo que está acontecendo, é que talvez ele possa ter algumas chances como reserva, né? Para ser o backup. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Enfim, voltando. O que o Lombardi disse sobre o Ben DiNucci, né? Falou, olha, é um jogador muito esperto, ele tem um quê meio mágico ali, ele consegue fazer grandes jogadas, ele é um daqueles caras que sempre parece que querem uma chance, que estão buscando uma chance, e ele tem a habilidade de fazer grandes jogadas, né? Então, isso é bem interessante, né? É bem legal ver que o nosso quarterback, o terceiro quarterback, está ali se destacando no camp, quem sabe até para conseguir uma vaguinha como reserva, né? Porque todo mundo dava o Steedham como certo para backup, mas depois do que a gente viu no primeiro jogo da pré-temporada, parece que nada está garantido ali. Ainda continuando, né, com o Joe Lombardi, ele falou que o Javonte Williams está evoluindo consistentemente, calmo e consistente, né? E ele diz que você só vê o verdadeiro valor do Javonte Williams quando ele está em campo, quebrando os tackles como ele sempre faz. Então é bem encorajador novamente, né, ver que ele está evoluindo nessa recuperação e vai voltar com tudo aí. Por fim, ele falou sobre o nosso wide receiver, Courtland Sutton, né? Ele falou que ele está impressionado como quão bem o Courtland Sutton tem corrido e que disse que ele parece, que ele lembra o Courtland Sutton de 2019. Bem legal, a gente espera que o Sutton volte a jogar o que ele pode, porque a gente já viu ele jogar muito bem, né? Então, assim, se ele jogar ali perto do nível que a gente sabe que ele tem capacidade, muito legal pra gente. Aí, por fim, chegando ao dia 17, né? Também conhecido como ontem, o Mike Chris postou pra gente uma foto do campo, do Levi Stadium, né? Onde vai acontecer o próximo jogo da pré-temporada no sábado, contra os 49ers. Ele atestou ali que o campo, a grama, parece bem melhor do que estava em Arizona, o que é uma ótima notícia para a gente, porque sempre fico com medo de um campo não tão bom para o jogo acontecer, pode aumentar o número de lesões, né? E a gente sempre fica com medo de lesões na pré-temporada. Então, se o Clis trouxe para a gente que o campo está melhor, já é uma boa notícia. Continuando ali mais algumas informações, né? O Clis também trouxe para a gente que o Broncos vai usar o capacete alternativo, todo branco, que a gente mostrou, que a gente viu, né, sendo divulgado alguns dias atrás, em 2 jogos. Na semana 5, contra os Jets, no dia 8 de outubro, e na semana 15, contra os Patriots, na véspera de Natal, dia 24. Outra notícia que o Zach Stevens trouxe pra gente, né, ontem, que mais uma vez, Pat Surtain treinou normalmente, então já é o segundo dia corrido do nosso, segundo dia seguido do nosso PS2, de volta aos treinamentos, então espera que a saúde dele continue melhorando, né? Algumas outras observações dos nossos treinadores e jogadores também que aconteceram ontem, né? Sean Payton disse que, bem firmemente, que vencer importa sim na pré-temporada, que ele não entra na pré-temporada para qualquer coisa, que ele realmente entra para vencer. Aí, um pouco sobre o Javonte Williams, ele informou que espera que o Javonte participe de 10 a 12 snaps já no sábado, o que novamente é uma notícia fantástica. Sobre o Russell Wilson, o Sean Payton disse que a movimentação, as habilidades de movimentação dele estão impressionantes nesse training camp.
Também falou que a mira dele, a acurácia dele está ótima. Ele disse que a última semana e meia a 2 semanas tem sido impressionantes para o nosso quarterback. Esperamos que isso se mostre em campo também. Ainda sobre outros jogadores, né, ele falou um pouco sobre o Marvin Mims e confirmou que ele vai jogar essa semana, né, que vai ter sua estreia na NFL, e que ele teve uma boa semana de treinamentos. E sobre o time como um todo, o Sean Payton disse que o time está basicamente onde devia estar, né, na escala ali. Que ele está onde ele esperava que o time estivesse nessa altura do training camp, em questão de treinamento, desenvolvimento, o que é bem bacana. Ali, continuando nas coletivas, né, Sean Payton também informou que espera que os titulares do time joguem algo entre 20 a 24 snaps no sábado. E ainda, desculpa, gente, ainda no treinamento, né, ainda na coletiva pós-treinamento, a gente também ouviu o Randy Gregory, nosso edge rusher. Ele falou que ele está se sentindo bem com o seu ombro e o joelho, né, que são as lesões que tem aí preocupado, né, que tem atrapalhado a vida dele ultimamente. Ele disse que no momento ele está se sentindo muito bem. E ele também elogiou os colegas de linha defensiva dele, né, especialmente o Nick Bonito e o Jonathan Cooper. Falou que os dois realizaram grandes saltos esse ano na habilidade dele. Ele disse que o Cooper tem mãos violentas e adicionou também que o Nick Bonito é como ele. Sabem que a parte mental do jogo é uma parte muito importante, é uma chave para ir bem. Então, gente, hoje é isso. Infelizmente, eu não consegui trazer para a gente nada do dia de hoje, sexta-feira, porque eu tive alguns probleminhas, eu tive que gravar um pouco antes esse vídeo aqui, mas eu acho que deu para fazer um apanhado bem legal ali até o dia 17, até essa quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu comentário, curtir o nosso vídeo, porque esse tipo de valorização ajuda bastante o nosso trabalho, tá bom? É isso. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana para todos. Um bom jogo no sábado para todos nós. E é isso. Go Broncos!